Com relação ao crime de estelionato, o que é que a gente pode falar? O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal, que sofreu inclusive alteração em decorrência da lei anticrime, agora no final de 2019. O crime de estelionato ele é caracterizado pela conduta de obter uma vantagem indevida, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então, existe aqui uma torpeza do sujeito ativo, né, que induz ou mantém alguém em erro para obter essa vantagem indevida. Esse sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mas o sujeito passivo, ele precisa ser uma pessoa determinada e com discernimento. Por quê? Porque se ele induz todo mundo em erro, o que eu tenho provavelmente é um crime contra a economia popular, né? Se faz uma propaganda enganosa para poder induzir todos os consumidores em erro, a gente não pode falar de estelionato, porque eu preciso de uma pessoa determinada. E por que com discernimento? Porque a pessoa tem que ter a capacidade de ser induzida em erro, o sujeito passivo. Então, eu preciso aqui de uma vítima que ela seja determinada, que tenha a capacidade de discernimento, né, para poder ser induzida em erro. No meu tipo objetivo, eu tenho um tipo simples, porque o verbo é obter uma vantagem indevida. De que forma? De uma forma vinculada, né? Mediante a indução da vítima em erro ou a manutenção da vítima em erro, ou seja, fazendo com que a vítima se coloque numa situação de erro ou, né, fazendo com que a vítima se mantenha numa situação de erro que ela já teria iniciado por conta própria. Em razão disso, a gente pode dizer que no tipo subjetivo do crime de estelionato, a gente tem um chamado dolo genérico. Por que um dolo genérico? Por que a gente não exige nenhum elemento subjetivo especial, ao meu ver, né? No meu ponto de vista? Porque se o verbo é obter e a indução em erro e a manutenção em erro são as formas de obtenção dessa vantagem, a gente não tem nenhuma finalidade específica. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês que algumas pessoas na doutrina, alguns doutrinadores, eles falam que existiria aqui um dolo específico pela intenção de obtenção da vantagem indevida. Eu acho que nisso aí, né, para esse posicionamento, há uma inversão da ordem do tipo penal, por isso que eu não concordo. E por isso eu defendo o entendimento de que eu tenho aqui um dolo genérico que admite qualquer finalidade. Por quê? Porque a conduta é obter a vantagem indevida, né? A forma é mediante a indução ou manutenção da vítima em erro e a finalidade pode ser qualquer uma. Com relação à consumação, a gente verifica que a gente tem um crime material, porque ele se consuma, né, o crime de estelionato, ele vai se consumar com a efetiva obtenção da vantagem indevida, né? Admitindo, portanto, tentativa. Eu posso tentar induzir uma vítima em erro, a vítima não é induzida em erro, ou seja, não erra, não faz a entrega da coisa, mas eu cometi estelionato. Então, eu posso tentar vender um carro que eu não tenho, a vítima percebe que aquilo ali é uma fraude e não transfere o dinheiro. Ali eu tenho o quê? Uma tentativa de estelionato. Então, a tentativa é perfeitamente admissível. Eu tenho também o estelionato na forma privilegiada, que é a mesma coisa que acontece com furto, que é a mesma coisa que acontece com crime de apropriação indébita. Eu falo que eu tenho o estelionato privilegiado quando eu tenho um criminoso primário e uma coisa de pequeno valor, ou seja, que não ultrapassa, né, um salário mínimo. Ainda sobre o crime de estelionato, é bem importante chamar a atenção para as formas equiparadas, que estão previstas no parágrafo 2º. Significa dizer que também é estelionato, mas diante de um caso concreto, ao invés de capitular aquela conduta como a conduta do caput, do artigo 171, eu vou capitular aquela conduta como o artigo 171, parágrafo 2º, mas também caracteriza crime de estelionato. A primeira forma equiparada é a disposição de coisa alheia como própria, ou seja, caracteriza crime de estelionato quando eu tento vender o carro do meu vizinho como se ele fosse meu. Então, eu estou tentando dispor de uma coisa alheia como se ela fosse própria. Também caracteriza o crime de estelionato a alienação ou oneração fraudulenta de coisa
própria, ou seja, quando o agente ele vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia uma coisa que é própria, mas que é inalienável, que está gravada com ônus. Por exemplo, eu tenho uma restrição judicial com relação ao meu veículo. Lá no meu documento do carro tem lá uma informação dizendo que aquele veículo encontra-se penhorado por força do processo número tal, né? O que eu faço? Eu consigo apagar aquela restrição e eu vendo um veículo que eu não poderia vender, né? Então é uma coisa própria, mas ela é inalienável diante daquela restrição, ela está gravada com um ônus. Então isso também caracteriza o crime de estelionato. Também caracteriza o crime de estelionato a chamada defraudação ao penhor, ou seja, quando há uma violação da garantia pignoratícia. Significa dizer que o agente ele vende um bem, mas ele deixa de dar preferência do resgate ao proprietário. Eu penhorei minhas joias. Quando passar o prazo de pagamento, significa dizer que a pessoa poderá fazer a venda das minhas joias, se eu não faço a restituição do dinheiro, mas se não for me dada a garantia de eu comprar as minhas joias dentro daquele prazo, significa dizer que eu posso ter uma violação da garantia pignoratícia. Então, isso também caracteriza o crime de estelionato. Também caracteriza o crime de estelionato a chamada fraude na entrega da coisa. O que significa dizer? Significa dizer que há uma alteração da substância, da qualidade ou da quantidade da coisa. Então, eu tenho um carro que eu já andei 120 mil quilômetros, né? O que é que eu faço? Eu zero o velocímetro, eu indico ali, eu faço uma fraude ali para poder dizer que eu só andei 20 mil quilômetros. Então, eu tô vendendo um carro quase novo quando ele já tá bem usado. Então, eu faço uma fraude na entrega da coisa. Também caracteriza a chamada fraude para recebimento de indenização do valor do seguro. Isso também é estelionato. Significa dizer que o sujeito ativo, ele pode amputar seu próprio dedo, amputar seu próprio braço para poder conseguir um seguro de vida, por exemplo, ou então contratar alguém para dar PT no carro, para poder dizer que o carro foi dado PT para receber o valor da apólice do seguro. Isso também caracteriza o crime de estelionato. E por fim, eu tenho o chamado estelionato mediante pagamento de cheque sem fundo. Então, quando eu utilizo um cheque sem fundo para cometer o estelionato. Se eu sei que na minha conta não tem fundo e eu faço algo com pagamento de cheque que não tem fundo, eu também cometo o crime de estelionato. Mas aí vocês têm que ter cuidado com uma coisa. Quando a gente analisa o cheque como título de crédito, o cheque como título de crédito caracteriza uma ordem de pagamento à vista. Significa dizer que ele só mantém a sua natureza de cheque se ele for uma ordem de pagamento à vista. E aí, diante dessa realidade, a gente pode se deparar numa situação de cheques pré-datados, por exemplo. Quando a gente tem cheque pré-datado, a gente perde a natureza do título de crédito porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Nesse caso, se o cheque for pré-datado e ele não tiver fundo, não caracteriza o estelionato por equiparação que ocorre, né, quando é feito mediante pagamento de cheque sem fundo, mas caracteriza sim o crime de estelionato. Então, ao invés de tipificar no parágrafo 2º, a tipificação dessa conduta vai ser no caput do artigo 171. Não deixa de ser estelionato, só deixa de ser essa forma equiparada ao estelionato que está prevista lá no inciso 6º do parágrafo 2º. Além disso, a gente tem causas de aumento que incidem em todas as modalidades de crime de estelionato, quando a vítima é uma entidade de direito público, uma sociedade de economia mista, uma assistência social beneficente, por exemplo, a vítima é o Hospital Irmã Dulce, ou quando a vítima é idoso. Isso foi uma inovação acrescida pelo Estatuto do Idoso. Então, se a vítima é idoso, a gente também tem causa de aumento lá previstas no parágrafos 3º e 4º. Um outro questionamento que a gente tem que fazer é com relação à ação penal do estelionato. Por quê? Porque quando a gente fala na ação penal do estelionato, a gente fala de uma alteração legislativa que ocorreu agora, com a lei anticrime em dezembro de 2019, né? Com a lei anticrime,
O estelionato, ele mudou a natureza da sua ação penal de forma geral. Antes, a gente tinha o estelionato como um crime de ação penal pública incondicionado, ou seja, uma pessoa foi vítima de estelionato, independentemente da sua vontade, o Ministério Público poderia oferecer denúncia e seguir com o processo. Só que com a lei anticrime, passou-se a estabelecer como regra do crime de estelionato uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mas, ainda assim, foi mantida a ação penal pública incondicionada para as situações excepcionais. Quais seriam as situações excepcionais? Quando a vítima é a administração pública direta ou indireta, se a vítima é o direito público, não tem um ofendido para representar ou não representar, não é? Quando a vítima é criança ou adolescente, tendo em vista sua vulnerabilidade, né? Quando a vítima é uma pessoa com deficiência mental maior de 70 anos ou incapaz, igualmente, né, em razão da sua vulnerabilidade. Nesses casos excepcionais, a gente tem ainda como natureza de ação penal no estelionato a ação penal pública incondicionada, certo? Mas duas coisinhas importantes para a gente chamar a atenção. E se existe uma chamada torpeza bilateral, uma fraude bilateral? Exemplo, eu quero vender um carro que não existe e João quer comprar meu carro que não existe com um cheque que não tem fundos. Nesse caso, a minha má-fé exclui a má-fé de João ou vice-versa, então não tem crime porque existe má-fé bilateral? A doutrina diverge, mas prevalece o entendimento de que nessa situação específica a gente teria dois crimes de estelionato, né? Porque a torpeza bilateral, né, a inocência da vítima, a ausência de torpeza da vítima não é uma condição elementar do artigo 171, então não faria com que excluísse a possibilidade de incidência do artigo 171. É óbvio que na prática a gente não vai lidar com uma situação como essa, porque se você foi fazer o pagamento de um carro que não existe com um cheque sem fundo, você cometeu estelionato, você não vai registrar uma ocorrência por um crime de estelionato que você também cometeu, né? Mas diante dessa divergência doutrinária, é importante chamar a atenção que prevalece o entendimento de que, havendo torpeza bilateral, né, fraude praticada tanto por autor quanto vítima, então ambos exercem a condição de autor e de vítima, a gente tem aí dois crimes de estelionato sendo praticados. E mais uma divergência doutrinária que também vale a pena chamar a atenção é a situação da falsidade documental cometida para o estelionato. Se eu quero vender uma casa que eu não tenho, provavelmente eu vou ter que falsificar a escritura pública dessa casa. Se eu quero vender um carro que eu não tenho, provavelmente eu vou ter que falsificar um documento desse carro. Então, nessa situação, eu tenho um crime de falsidade sendo praticado como um meio para alcançar o crime de estelionato. Diante disso, a gente tem que fazer uma pergunta. Existe a possibilidade de aplicar o princípio da consunção ou absorção e esse crime meio de falsidade, ele é absorvido pelo crime fim de estelionato? Nesse caso, a própria jurisprudência diverge no seu entendimento, tendo em vista a diferença de pena, porque o crime de falsidade de documento público acaba tendo uma pena maior do que a pena do estelionato. Então, diante disso, como é que eu vou absorver um crime que tem uma pena maior por um crime que tem uma pena menor? E aí, a doutrina e a jurisprudência divergem. Na súmula 17 do STJ, a gente tem o entendimento do STJ no sentido de que, né, se aquele documento ele se exauriu no estelionato, se ele não foi utilizado para outros fins, a gente poderia aplicar o princípio da consunção. Mas o entendimento que predomina no STF, por outro lado, é que haveria aí um concurso formal de crimes. Na prática, nem se enquadraria numa situação de concurso formal, porque existiram mais de uma conduta, não é? Tem a conduta de falsificar e a conduta de obter a vantagem econômica induzindo alguém ou mantendo alguém em erro. Mas, diante da peculiaridade da situação, né, e da falta de coerência de também cumular as penas numa situação como essa, se fosse considerado um concurso material, prevalece o entendimento no STF de que poderia ser aplicada a regra do concurso formal nessa hipótese. Então é isso.